Existe um momento, bem no meio da noite, quando o mundo inteiro parece ter parado. O vento sopra devagar, quase como um sussurro entre as folhas. O ar é fresco, tranquilo, e a escuridão ao redor não assusta, ela abraça. É nesse momento que o céu se abre, cheio de pontos de luz que piscam suavemente lá no alto, como se estivessem respirando junto com a noite. Feche os olhos por um instante e tente imaginar esse céu. Agora abra-os devagar e deixe essa história começar. Havia um tempo, muito antes das cidades cheias de luzes e do barulho das ruas movimentadas, em que a noite era completamente diferente. Quando o sol se punha e a última cor laranja desaparecia no horizonte, o mundo ficava tomado por uma escuridão profunda e quieta. Não havia lâmpadas nas janelas, não havia telas brilhando, não havia nenhuma claridade artificial cortando o escuro. Havia apenas a noite e as estrelas. Para os povos antigos, essa escuridão não era um vazio. Era um convite. Era o momento em que o céu se tornava o maior espetáculo que existia, gratuito, aberto para todos, visível de qualquer lugar do mundo. Homens, mulheres e crianças se sentavam do lado de fora de suas casas, deitavam sobre a terra ainda morna do dia que havia passado, e olhavam para cima com aquela calma de quem não tem pressa. O céu era uma presença constante na vida deles, tão constante quanto o sol, o rio, o vento. E foi assim, olhando para cima noite após noite, geração após geração, que esses povos antigos foram criando suas histórias sobre as estrelas. Cada povo, em cada canto do mundo, via o céu de um jeito próprio. Cada cultura tinha seus próprios nomes, seus próprios desenhos imaginários entre as constelações, suas próprias explicações para o que existia lá em cima. Mas havia algo que todos tinham em comum: o espanto. Aquele sentimento silencioso de olhar para o infinito e sentir que existe algo muito maior do que nós, algo misterioso e belo ao mesmo tempo. Nessa história, vamos viajar por dois dos mundos antigos mais fascinantes que já existiram. Vamos conhecer os egípcios, com seus templos de pedra e o grande rio que cortava o deserto, e os gregos, com suas histórias cheias de heróis e deuses que viviam entre as nuvens. Dois povos diferentes, duas formas diferentes de olhar para o mesmo céu. E ainda assim, ambos encontraram ali, nas estrelas, algo que tocava fundo no coração humano. Antes de começar, é preciso imaginar o mundo como ele era naquele tempo. Sem o brilho das cidades. Sem o zumbido constante das máquinas. Sem aviões riscando o céu durante a noite. Sem torres de celular. Sem janelas iluminadas. O escuro era escuro de verdade. Denso, completo, envolvente. E nesse escuro, o céu ganhava uma presença que hoje poucos de nós chegamos a experimentar. As estrelas não eram pontos discretos e tímidos no fundo de um céu pálido. Eram explosões de luz sobre um fundo absolutamente negro, vívidas, nítidas, incontáveis. Imagine-se deitado sobre a terra fria de uma noite de inverno, sem nada entre você e o céu. Os olhos, acostumados ao escuro depois de alguns minutos, começam a perceber cada vez mais estrelas. Primeiro as mais brilhantes, que se destacam logo. Depois as médias, que vão surgindo aos poucos. E então, quando a vista se adapta completamente, as mais fracas, uma poeira de luz espalhada pelo céu em todas as direções, mais densa em algumas regiões, mais rara em outras. E atravessando tudo, aquela faixa luminosa suave, como uma nuvem brilhante que não é nuvem, um brilho contínuo que não é de uma estrela só, mas de tantas que se misturam numa única luz difusa. Era esse o céu que os antigos conheciam toda noite. Era esse o céu que formava o pano de fundo de suas vidas, de seus sonhos, de suas histórias. E vamos começar pelo Egito. Imagine um lugar onde o calor do dia é intenso, onde a areia se estende por onde os olhos alcançam, e onde um rio imenso e tranquilo corre no meio de tudo isso, trazendo vida e frescor. Esse era o Egito antigo. O rio Nilo era o coração de tudo. Era ele quem regava as plantações, quem trazia o peixe, quem permitia que as pessoas vivessem naquele lugar tão quente e seco. O Nilo era mais do que um rio para os egípcios. Era um presente dos deuses, uma dádiva que se renovava todos os anos quando as águas subiam e alagavam as margens, deixando para trás uma terra escura e fértil, pronta para receber as sementes. A vida no Egito antigo seguia o ritmo do Nilo. Havia época em que o rio subia, transbordava e inundava as planícies ao redor, uma inundação que não era catástrofe,
mas bênção, porque quando as águas baixavam, deixavam uma lama preta e rica que tornava a terra extremamente produtiva. Depois vinham os meses de plantio, quando os camponeses aproveitavam aquela terra generosa para colocar as sementes. E então a colheita, quando os frutos do trabalho eram recolhidos. Esse ciclo de 3 tempos, inundação, plantio, colheita, era a espinha dorsal do ano egípcio, a estrutura em torno da qual toda a vida se organizava. E esse ciclo era inseparável do céu, porque o retorno das inundações do Nilo coincidia com o reaparecimento de uma estrela muito especial no horizonte, logo antes do amanhecer. Era uma estrela brilhante que sumia durante alguns meses, mergulhada na claridade solar, e que voltava a aparecer numa manhã específica de cada ano, anunciando que o Nilo em breve subiria. Os egípcios acompanhavam esse retorno com atenção e celebração. Para eles, o reaparecimento daquela estrela não era apenas um fenômeno celeste, era um sinal, uma mensagem, a confirmação de que os ciclos continuavam funcionando, de que o universo mantinha sua ordem, de que a vida seguiria em frente. E quando a noite chegava sobre o Egito, quando o deserto esfriava rapidamente e as estrelas surgiam uma a uma no céu escuro, os egípcios olhavam para cima e viam algo que os deixava maravilhados. Atravessando o céu de ponta a ponta, havia uma faixa de luz difusa, suave, como uma névoa luminosa que dividia o céu ao meio. Era uma claridade diferente das estrelas. Não eram pontos brilhantes, mas uma espécie de brilho contínuo, espraiado, misterioso. Hoje sabemos que essa faixa é formada por bilhões e bilhões de estrelas tão distantes que se misturam em uma única luz, o que chamamos de Via Láctea, o braço da nossa própria galáxia visto de dentro. Mas para os egípcios, aquela faixa luminosa era outra coisa. Era o rio do céu. Era como se o Nilo, aquele rio tão sagrado e tão vital para eles, tivesse um reflexo lá em cima, no alto do céu noturno. Assim como o Nilo cortava o Egito de sul a norte, trazendo vida por onde passava, aquela faixa de luz cortava o céu de extremo a extremo, como se fosse um rio de estrelas fluindo para algum lugar que os olhos humanos não conseguiam alcançar. Era uma imagem linda e ao mesmo tempo muito significativa. O céu como um espelho da terra, o mundo de cima como um reflexo do mundo de baixo. Essa ideia era muito importante para os egípcios. Eles acreditavam que havia uma ordem no universo, que as coisas do céu e as coisas da terra seguiam a mesma lógica, o mesmo ritmo, o mesmo equilíbrio. O sol nascia todo dia a leste, percorria o céu e se punha a oeste. As estrelas tinham seus caminhos fixos. O Nilo subia e descia nas mesmas épocas do ano. Tudo se repetia, tudo tinha seu momento, tudo fazia parte de um grande ciclo que nunca parava. E os egípcios se viam como parte desse ciclo, seres humanos vivendo dentro de uma ordem maior, que existia muito antes deles e continuaria muito depois. Para os egípcios, manter essa ordem era uma responsabilidade sagrada. Havia em sua língua uma palavra que significava algo parecido com ordem, equilíbrio, harmonia e justiça ao mesmo tempo. Era ao mesmo tempo uma ideia e uma deusa, uma figura feminina com uma pena na cabeça, símbolo da leveza e da verdade. Toda a sociedade egípcia era construída em torno desse ideal. Os governantes governavam para manter esse equilíbrio, os sacerdotes faziam seus rituais para preservá-lo, cada pessoa comum vivia da melhor forma que podia para não perturbá-lo. E o céu era o espelho perfeito desse equilíbrio. O movimento regular das estrelas, o ritmo previsível das estações, o retorno certo das inundações, tudo isso era o equilíbrio se manifestando no universo. Quando as coisas seguiam seu curso normal, quando os ciclos se repetiam como deveriam, era porque a ordem estava preservada, porque o equilíbrio estava mantido. E as pessoas que olhavam para o céu noturno e viam aquele ritmo perfeito, aquela dança de luzes que nunca errava o passo, sentiam uma paz profunda, a paz de saber que o universo está em ordem. Para explicar esse céu e suas maravilhas, os egípcios criaram histórias e figuras divinas. E uma das mais bonitas era a da deusa Nut. Nut era a deusa do céu, não o céu como uma coisa fria e distante, mas como um ser vivo, generoso e acolhedor. Os egípcios a imaginavam como uma mulher de corpo imenso, curvado sobre a terra como uma cúpula gigantesca. Seus pés tocavam o horizonte de um lado, e seus braços alcançavam o horizonte do outro. Seu corpo era o próprio céu, arqueado sobre o mundo, protegendo tudo que existia embaixo. E seu corpo era coberto de estrelas.
Cada estrela que brilhava no céu noturno fazia parte de Nut. Era como se ela fosse o manto mais belo que se pudesse imaginar, bordado com milhares de luzes. De noite, quando Nut se inclinava sobre a terra, suas estrelas iluminavam o escuro com aquela luz mansa e distante que os antigos conheciam tão bem. E ao amanhecer, quando o sol começava a surgir, era como se Nut engolisse as estrelas e as guardasse dentro de si até que a noite voltasse. O sol também viajava pelo seu interior durante a noite e nascia novamente do outro lado ao amanhecer, como um ciclo de morte e renascimento que se repetia a cada 24 horas. Essa imagem, de uma deusa que carrega as estrelas em seu corpo, que se curva sobre o mundo e o protege, que engole e renova o sol todos os dias, é de uma beleza muito particular. Não é uma imagem assustadora. É uma imagem de cuidado, de acolhimento, como se o universo fosse um lugar habitado por presença e afeto, não pelo vazio frio que às vezes imaginamos quando pensamos no espaço. Havia uma mãe no céu, uma figura de braços abertos, cobrindo tudo com sua presença. E o companheiro de Nut, o deus da terra, era imaginado deitado embaixo dela, com a vegetação crescendo sobre seu corpo, com os animais andando sobre sua pele. O céu e a terra como um casal divino, separados pelos outros deuses mas eternamente conectados, curvados um em direção ao outro, formando o universo entre eles. É uma cosmologia íntima, o universo como uma relação, como uma história de dois seres que se encontram, e que em sua dança eterna criam um espaço onde a vida acontece. E as estrelas, para os egípcios, não eram apenas luzes. Eram almas. Eram os espíritos dos que já haviam vivido e partido, ancestrais, governantes, pessoas queridas que tinham deixado o mundo dos vivos e encontrado seu lugar no céu eterno. Cada estrela era uma presença, um ser que havia existido na terra e agora brilhava lá de cima, como uma lembrança que nunca apagava. Olhar para o céu, então, era também uma forma de se sentir perto dos que haviam ido antes. Era como se a morte não fosse um fim, mas uma passagem, e o destino dessa passagem fosse aquele céu cheio de luz. Essa crença tornava o céu noturno um lugar ao mesmo tempo distante e intimamente familiar. Cada um dos pontos de luz poderia ser alguém que você havia conhecido, alguém que havia caminhado pela mesma terra, bebido da mesma água do Nilo, descansado sob a sombra das mesmas palmeiras. Morrer, nessa visão, não era desaparecer, era se tornar luz. E a luz durava muito mais do que qualquer corpo, muito mais do que qualquer construção de pedra, muito mais do que qualquer lembrança humana. A luz das estrelas era a forma mais permanente que existia. Havia estrelas que os egípcios acompanhavam com atenção especial. Uma delas era aquela estrela muito brilhante, a mais brilhante do céu noturno, na verdade, que sumia por um tempo e depois voltava a aparecer no horizonte antes do amanhecer, anunciando que o Nilo estava prestes a subir novamente. Era o sinal de que a estação mais importante do ano estava chegando, aquela em que o rio transbordava e tornava a terra fértil. Para os egípcios, essa estrela não era apenas um ponto de luz, era uma mensageira. Era como se o céu estivesse se comunicando com eles, dizendo que era hora de se preparar, que a abundância estava a caminho. Essa relação entre o céu e os ciclos da vida era muito profunda. Os egípcios observavam o movimento das estrelas com muito cuidado e, ao longo do tempo, aprenderam a prever as estações do ano, a saber quando plantar e quando colher, quando esperar a cheia do rio e quando se preparar para a seca. Aquelas observações silenciosas, feitas noite após noite ao longo de séculos, foram se acumulando em um conhecimento imenso, um conhecimento que vinha do simples ato de olhar para cima com atenção e paciência. Esse conhecimento era guardado e passado adiante pelos sacerdotes, homens e mulheres que dedicavam suas vidas ao serviço dos templos e à manutenção dos rituais sagrados. Os sacerdotes egípcios eram também estudiosos do céu. Mantinham registros detalhados do movimento das estrelas, da posição do Sol em diferentes épocas do ano, do surgimento e desaparecimento de constelações específicas. Eram, à sua maneira, os primeiros observadores sistemáticos do céu, não no sentido moderno da palavra, mas no sentido de pessoas que olhavam para cima com atenção constante, registravam o que viam, e tentavam compreender os padrões que o universo mostrava. E eles viam no céu muito mais do que informação prática sobre as estações. Viam um texto sagrado escrito em luz, uma mensagem permanente dos deuses para os seres humanos. Cada movimento celeste tinha significado.
Cada configuração de estrelas era parte de uma linguagem que, com estudo e dedicação, podia ser compreendida. Era um texto que nunca terminava, que se renovava a cada noite, que nunca dizia exatamente a mesma coisa duas vezes, porque embora o padrão se repetisse, havia sempre pequenas variações, pequenos detalhes novos para observar e registrar. Os egípcios também alinhavam seus templos e construções com as estrelas. Quando construíam um lugar sagrado, não escolhiam sua posição por acaso. Queriam que aquele lugar estivesse em harmonia com o céu, que as janelas e corredores apontassem para certos pontos do horizonte, que a luz do sol ou das estrelas entrasse de forma especial em determinadas épocas do ano. Era como se quisessem que seus lugares mais sagrados fizessem parte do mesmo ritmo eterno que as estrelas seguiam. A pedra e o céu, o humano e o divino, tudo conectado por uma mesma ordem invisível. Imaginar os construtores dessas grandes obras, trabalhando sob o sol escaldante, empurrando blocos enormes de pedra, e ao mesmo tempo saber que eles faziam isso guiados pelo movimento das estrelas, que aquelas construções imensas eram também mapas do céu, é algo que toca algo muito profundo em nós. Havia uma dedicação, uma reverência, um amor pelo universo que se expressava naquele trabalho imenso. Cada pedra colocada era também uma forma de dizer: entendemos que somos pequenos, mas queremos honrar o que é grande. As grandes construções egípcias eram muito mais do que monumentos. Eram objetos cuidadosamente calculados para se alinhar com o céu em momentos específicos. Alguns de seus corredores internos apontavam para pontos precisos do céu noturno, como se o caminho dentro da construção levasse diretamente às estrelas. Era como se os que eram guardados ali tivessem, embutido na própria estrutura que os protegia, um caminho traçado para chegar ao lugar que esperava por eles no alto do céu. E os muros dos templos e dos túmulos eram cobertos de pinturas e inscrições. Mapas do céu, histórias dos deuses, sequências de rituais, nomes de estrelas e constelações. Cada parede era um texto, cada teto era um céu pintado, cada câmara era um universo em miniatura. Entrar em um templo egípcio era entrar em um cosmos replicado em pedra, um espaço onde as divisões entre o humano e o divino, entre o terreno e o celeste, ficavam um pouco mais finas. Era como se o edifício de pedra fosse uma ponte entre os dois mundos, e cada imagem pintada em suas paredes fosse um tijolo nessa ponte. À noite, enquanto as sombras longas dos monumentos de pedra se deitavam sobre a areia e o céu se enchia de estrelas, os sacerdotes e sábios egípcios continuavam seus estudos. Observavam, anotavam, calculavam. Desenvolveram um calendário baseado nas estrelas e no sol, um calendário que guiava toda a vida do Egito, as festas, os plântios, os rituais. O tempo não era uma coisa abstrata para eles, era algo vivo, marcado pelo movimento do céu. Havia uma crença de que, após a morte, a alma passava por um julgamento. Ela era levada diante de um grande tribunal, onde as divindades pesavam seu coração contra uma pena leve. Se o coração, que carregava o peso de tudo que a pessoa havia feito em vida, fosse leve como a pena, a alma seguia em frente, para um lugar de paz e continuidade. Era um sistema de valores que colocava a bondade, a honestidade e o equilíbrio no centro de tudo, e as estrelas, aquelas almas que já haviam passado por esse julgamento e encontrado seu lugar no céu, eram a prova de que era possível chegar lá. Olhar para uma estrela, então, era olhar para alguém que havia vivido bem, que havia sido pesado e achado leve, que havia encontrado seu caminho para o outro lado do horizonte e ali permanecia, brilhando como exemplo e como promessa. Era uma visão do mundo construída em luz, escrita no próprio céu, visível para qualquer pessoa em qualquer noite limpa. Os egípcios enterravam seus mortos com mapas do céu, desenhos das estrelas pintados no interior dos caixões, como se quisessem garantir que quem partia soubesse como se orientar naquele outro mundo que imaginavam existir do outro lado. Era um cuidado delicado, uma ternura que se expressava em arte e em conhecimento ao mesmo tempo. O céu não era apenas para os vivos. Era também uma promessa de continuidade para os que partiam, um mapa para a viagem mais longa de todas. E assim, o Egito Antigo viveu durante milênios em uma espécie de diálogo silencioso com o universo. Os humanos lá embaixo, trabalhando, construindo, vivendo e morrendo. E lá em cima, Nut curvada sobre tudo, segurando as estrelas no seu corpo imenso, cuidando do mundo com seu brilho tranquilo e eterno.
Era uma conversa que durava gerações, uma conversa entre o pequeno e o imenso, entre o que passa e o que fica, entre a vida breve dos seres humanos e a duração quase infinita dos astros. Há também algo muito bonito na forma como os egípcios viam o próprio ato de morrer. Para muitos povos ao longo da história, a morte foi tratada como algo a ser temido, escondido, evitado na conversa e no pensamento. Mas os egípcios tinham uma relação diferente com esse momento. Não eram ingênuos a respeito. Sabiam que a morte era uma separação dolorosa, que a perda de alguém querido machucava fundo. Mas acreditavam que aquela separação não era permanente. Que o que se perdia na terra ganhava uma nova forma em outro lugar. E esse outro lugar era o céu. Era ali, entre as estrelas, que as almas dos bons encontravam seu descanso eterno. Não um descanso estático e entorpecente, mas um tipo de existência diferente, ainda ativa, ainda presente, ainda conectada aos que haviam ficado. Uma existência de luz. Essa visão tornava o luto um pouco diferente também. Não apagava a dor, mas dava a ela um contorno diferente. Quando alguém chorava a perda de um pai, de uma mãe, de um filho, podia ao mesmo tempo olhar para o céu e saber que aquela pessoa estava lá. Transformada, diferente, mas lá, brilhando. E talvez essa consciência, esse olhar para cima com o coração apertado mas também com uma estranha calma, fosse uma forma de suportar o que de outra forma seria insuportável. Os egípcios desenvolveram também uma série de rituais e orações que acompanhavam os mortos nessa passagem. Palavras sagradas eram ditas, oferendas eram preparadas, e os que ficavam expressavam em voz alta seus desejos para os que partiam, que a viagem fosse tranquila, que o julgamento fosse favorável, que a luz os encontrasse. Era um cuidado que se estendia além da morte, uma responsabilidade dos vivos para com os mortos que não terminava com o enterro. Continuava nas orações, nas visitas aos túmulos, nas oferendas depositadas com carinho. E lá em cima, as estrelas seguiam seu caminho, noite após noite, como se também cumprissem um ritual, o ritual eterno do cosmos, que nenhuma morte humana interrompia, que nenhuma guerra afastava, que nenhuma tempestade apagava. As estrelas continuavam, e essa continuidade era, ela mesma, uma forma de consolo. Agora, vamos cruzar o mar e chegar a outro lugar. Deixemos o deserto e o grande rio para trás, e sigamos para um lugar de mar azul, colinas verdes e cidades construídas sobre pedras brancas que reluziam à luz do sol. Esse era o mundo grego, um mundo fragmentado em muitas ilhas e penínsulas, onde cada cidade tinha seus próprios costumes e suas próprias histórias, mas onde todos falavam a mesma língua e compartilhavam as mesmas crenças sobre os deuses e o cosmos. O mar era para os gregos o que o Nilo era para os egípcios, não o mesmo tipo de presença, mas algo igualmente central. O Mediterrâneo não era um obstáculo, mas um caminho. Os gregos eram marinheiros, comerciantes, exploradores. Cruzavam o mar em barcos de madeira, carregando mercadorias, ideias, histórias. E nessas viagens, a orientação era feita pelas estrelas. O marinheiro que partia de um porto ao entardecer olhava para o céu com a mesma familiaridade com que um caminhante de hoje olha para os sinais de uma estrada. O céu era seu mapa, e ele conhecia seus pontos de referência de cor. Para os gregos, o céu também era sagrado, mas de um jeito diferente do egípcio. Enquanto os egípcios viam o céu como parte de um grande ciclo eterno e ordenado, como um espelho divino da vida na terra, os gregos viam o céu como um palco. Um palco onde as histórias dos deuses e dos heróis continuavam para sempre, imortalizadas nas estrelas. O céu grego era cheio de personagens, de dramas, de aventuras. Era um livro de histórias aberto todas as noites, que qualquer pessoa podia ler, desde que soubesse onde olhar e conhecesse as histórias por trás das luzes. Os gregos eram grandes contadores de histórias. Tinham uma tradição muito forte de narrar e renarrar mitos, histórias que falavam dos deuses, dos heróis, das origens do mundo e dos seres humanos. Essas histórias eram passadas de geração em geração, contadas em volta de fogueiras, recitadas em festivais, cantadas por poetas que viajavam de cidade em cidade. E muitas dessas histórias tinham as estrelas como parte do enredo, heróis que eram colocados no céu depois de grandes feitos, criaturas míticas que ganhavam forma nas constelações, deuses que usavam as estrelas como mensagens para os mortais. Havia algo muito gentil nessa ideia, a de que o céu era um lugar de memória. Que os seres que haviam vivido histórias importantes,
Fossem eles heróis gloriosos ou personagens trágicos, não simplesmente desapareciam quando suas histórias terminavam. Eram guardados nas estrelas, imortalizados em luz, para que gerações futuras pudessem olhar para cima e se lembrar. Era uma forma de imortalidade acessível não apenas aos grandes e poderosos, mas a qualquer pessoa que conhecesse as histórias e soubesse onde procurá-las no céu. Uma das figuras mais marcantes do céu grego era um caçador imenso e poderoso. Ele aparecia no céu de inverno, uma figura imponente formada por um conjunto de estrelas muito brilhantes. Os gregos o chamavam de Órion, e diziam que ele havia sido o maior caçador que já existiu, um homem de força incomum, que caçava as feras mais perigosas sem medo. Sua figura no céu era inconfundível. Ali estava seu cinturão, formado por 3 estrelas alinhadas, e ao redor dele, outras estrelas marcavam seus ombros, seus pés e sua espada. Quando se olha para o céu de inverno e se procura esse cinturão, 3 estrelas enfileiradas, igualmente espaçadas, formando uma linha quase perfeita, é difícil não entender por que os antigos o escolheram como ponto de referência. Aquelas 3 estrelas têm uma qualidade diferente das outras. São ordenadas de uma forma que parece quase intencional, como se o céu tivesse feito questão de marcar aquele ponto com uma linha clara. E em torno delas, as outras estrelas completam a figura com uma presença que, uma vez que você a viu, é difícil não reconhecer toda vez que olha para o céu de inverno. A história de Órion era contada de várias formas diferentes, como costuma acontecer com os mitos gregos. Cada lugar tinha sua própria versão, com pequenas diferenças. Mas em quase todas as versões, Órion era alguém que vivia com intensidade. Era forte, confiante, às vezes arrogante demais. E essa arrogância, em algum momento, o levou a um fim que não esperava. Não importa qual versão da história você conheça, o que permanece é a imagem dele no céu, eternamente presente, com seu cinturão brilhando entre as estrelas de inverno. Há uma melancolia bonita nas histórias de Órion. Era um caçador de enorme talento, alguém que vivia para a caça, para a aventura, para o movimento. E agora ele era uma figura no céu, sempre na mesma posição, sempre com o mesmo cinturão, sempre olhando para o mesmo horizonte. Como se toda aquela energia, toda aquela força, tivesse sido cristalizada para sempre em luz e silêncio. Um caçador que permanece, como testemunha de tudo o que passa embaixo dele. E ali, do outro lado do céu, como se estivesse sempre fugindo de Órion, havia outro grupo de estrelas que os gregos chamavam de as Pleiades, 7 irmãs, filhas de um titã e de uma ninfa do oceano. As histórias diziam que Órion as perseguia sem parar, e que os deuses, com pena delas, as transformaram em estrelas para que pudessem continuar fugindo para sempre lá no alto do céu. É uma imagem que tem uma ternura estranha, 2 partes do céu eternamente em relação uma com a outra, como se uma velha história continuasse se desenrolando todas as noites, bem acima de nossas cabeças. As Pleiades eram um grupo de estrelas muito importante para os gregos, e para muitos outros povos também. Eram 7 irmãs, embora hoje a maioria das pessoas consiga enxergar apenas 6 a olho nu, e os gregos contavam histórias sobre a 7ª irmã que se havia escondido, ou que brilhava mais fraco de vergonha ou de tristeza. Esse detalhe, o de uma das 7 irmãs que não brilha como as outras, é um daqueles pequenos mistérios que o mito abraça com facilidade, transformando uma peculiaridade celeste em uma história humana de emoções e escolhas. O surgimento das Pleiades no horizonte ao anoitecer marcava para os gregos o início da temporada de navegação, quando era seguro partir para o mar aberto. E seu desaparecimento marcava o fim dessa temporada. As 7 irmãs eram, portanto, não apenas personagens de uma história bonita, mas também um calendário prático, um sinal que todo marinheiro sabia ler, uma referência que podia salvar vidas ao indicar quando era seguro se aventurar e quando era melhor ficar em terra firme. Havia também no céu grego a figura de uma rainha. Era Cassiopeia, rainha de um reino antigo, que segundo a história era tão orgulhosa de sua beleza que ousou se comparar às próprias divindades do mar. Esse orgulho exagerado, essa vaidade que não conhecia limites, acabou trazendo problemas para ela e para o seu povo. E como lembrete eterno de que o orgulho tem consequências, ela foi colocada no céu, girando ao redor do Polo Norte, de forma que metade do tempo ela ficava de cabeça para baixo, visível para todos os que olhassem para cima. Mas o que é curioso é que, mesmo com essa história de punição, a imagem de Cassiopeia no céu é bonita. É um grupo de estrelas em forma de W, ou de M, dependendo de onde você olha,
discreto e elegante, que os navegadores usavam para se orientar porque fica bem perto da estrela que aponta para o norte. Uma rainha vaidosa que, mesmo depois de tudo, acabou se tornando um guia para os viajantes perdidos. Há algo de belo e irônico nisso, como se o universo tivesse uma forma peculiar de transformar as histórias de orgulho em ferramentas de orientação. Os gregos também colocaram no céu a figura de um homem famoso por sua força e suas aventuras. Era Hércules, o herói mais popular de toda a mitologia grega, filho de um deus e de uma mulher humana. Ele tinha uma força que ia além do que qualquer ser humano poderia ter, mas também um coração cheio de sentimentos muito humanos. Alegria, raiva, amor, arrependimento. As histórias de Hércules eram cheias de momentos de grandeza e de momentos de fraqueza, de feitos extraordinários e de erros dolorosos. Ele realizou 12 grandes trabalhos, 12 tarefas consideradas impossíveis, que foram dadas a ele como forma de expiar uma culpa. Cada trabalho era uma aventura diferente, em um lugar diferente, contra um inimigo diferente. Enfrentou criaturas terríveis, viajou para lugares perigosos, desceu até o mundo dos mortos e voltou. E em cada uma dessas histórias, havia uma lição. Às vezes a lição era sobre coragem, às vezes sobre humildade, às vezes sobre o preço que pagamos pelos nossos erros, às vezes sobre a necessidade de continuar mesmo quando tudo parece impossível. Os gregos contavam essas histórias não apenas para entreter, mas para ensinar, para ajudar as pessoas a entenderem o que significa viver bem, o que significa ser humano em um mundo que nem sempre é justo. E ao final de tudo, Hércules também ganhou seu lugar no céu. Ali estava ele, entre as estrelas, uma figura grande que parece estar de joelhos ou agachada, como se, mesmo imortalizado no céu, mantivesse uma postura de esforço, de trabalho, de alguém que nunca para. Era como se os gregos quisessem dizer: mesmo os maiores heróis têm suas contradições, seus momentos de erro, suas fragilidades. E ainda assim, merecem ser lembrados. O que os gregos faziam ao olhar para o céu era isso: lembrar. Lembrar das histórias, dos personagens, das lições. O céu era uma forma de memória coletiva, uma memória que não precisava de papel ou de livros, porque estava escrita em luz, visível de qualquer lugar, resistente ao tempo. As gerações iam e vinham, as cidades eram construídas e destruídas, os impérios surgiam e desapareciam, mas as constelações continuavam ali, contando as mesmas histórias para olhos novos. E as histórias do céu grego não eram apenas sobre heróis. Havia também animais. Um touro enorme e imponente, com uma estrela avermelhada marcando seu olho, associado a uma das aventuras do Rei dos Deuses. Havia um escorpião, que segundo a história era inimigo de Órion, e por isso, quando o escorpião surge no horizonte, Órion se põe do outro lado, como se ainda fugisse. Havia um leão, poderoso e majestoso. Uma jovem, associada às colheitas e à fertilidade da terra. Um centauro, metade homem, metade cavalo, sábio e gentil, diferente dos outros de sua espécie, famoso por ser professor de muitos heróis. Um cisne com asas abertas voando pelo rio do céu. Esse rio do céu também existia para os gregos, a mesma faixa luminosa que os egípcios chamavam de rio celestial. Os gregos tinham sua própria explicação para aquela luz. Havia várias histórias, como costuma haver com os mitos, mas uma das mais conhecidas dizia que era leite derramado de uma deusa enquanto amamentava. Uma história singela, quase doméstica, que transformava o mistério daquela faixa imensa em algo tão simples quanto uma imagem de cuidado materno. Nomes diferentes, histórias diferentes, mas o mesmo espanto diante da mesma luz. E havia também, no céu grego, figuras ligadas à música e à arte. Uma lira, pequena mas reconhecível, formada por um punhado de estrelas discretas, associada a um músico lendário que tocava tão bem que as pedras se moviam para ouvi-lo, que os rios paravam de correr para prestar atenção, que até os seres mais terríveis dos mundos subterrâneos ficavam parados, encantados pelas notas. Esse músico havia descido até o reino dos mortos em busca de quem amava, armado apenas com sua música, e quase conseguiu trazer essa pessoa de volta. Era uma história sobre o poder da arte, sobre o amor que desafia o impossível, sobre a dor de uma perda que acontece no último momento, quando a vitória já parecia garantida. A lira desse músico, colocada no céu depois de sua morte, era um dos grupos de estrelas mais brilhantes do céu de verão.
Uma das suas estrelas era, na verdade, uma das mais luminosas do céu noturno, uma luz branca e clara que se destacava entre tudo ao redor. Era como se a música que havia encantado o universo inteiro tivesse encontrado sua forma mais permanente naquela luz. Não um som que se dissolve no ar, mas uma estrela que brilha enquanto o universo existir. Os gregos também usavam as estrelas para orientação prática. Seus marinheiros cruzavam o mar Mediterrâneo guiados pelas constelações. Sabiam que certas estrelas apareciam em certas épocas do ano, que o surgimento de alguns grupos de estrelas no horizonte marcava o começo das estações, que era possível descobrir em que direção navegar olhando para o céu noturno. As estrelas eram um mapa, não desenhado no papel, mas gravado no próprio universo. E quem conhecia esse mapa podia ir muito longe. Havia também a estrela que aponta para o norte, uma estrela que parece não se mover enquanto todo o resto do céu gira ao seu redor, como se fosse o eixo em torno do qual o cosmos inteiro dança. Para um marinheiro longe de qualquer costa, em um mar escuro sem referências visíveis, encontrar aquela estrela era como encontrar um amigo confiável no meio da escuridão. Ela sempre estava lá, sempre no mesmo lugar, sempre apontando para o norte, sempre servindo de guia para quem precisava se orientar. Era uma das coisas mais confiáveis do universo, mais confiável do que qualquer instrumento feito por mãos humanas. Havia também filósofos gregos que foram além das histórias e começaram a fazer perguntas diferentes sobre o céu. Em vez de perguntar quem são as estrelas, começaram a perguntar o que são as estrelas. Começaram a tentar entender o céu não apenas com o coração, mas também com a razão. Algumas das ideias que tiveram foram surpreendentes para a época. Havia quem suspeitasse que a Terra era redonda, que os planetas seguiam caminhos específicos, que havia uma ordem matemática no movimento dos astros. Eram ideias ousadas, às vezes contestadas, às vezes ridicularizadas, mas eram o começo de algo que, muitos séculos depois, se tornaria a ciência moderna. Um desses pensadores calculou com uma precisão espantosa o tamanho da Terra, usando apenas o comprimento das sombras em 2 pontos diferentes, em um mesmo dia do ano. Não tinha instrumentos sofisticados. Tinha observação cuidadosa, raciocínio paciente e uma curiosidade sem limite. E chegou a um resultado que os estudiosos modernos confirmaram como sendo notavelmente preciso. Era um ser humano usando seus sentidos e sua mente para medir o planeta em que vivia, algo que parece simples quando descrito assim, mas que exigiu uma inteligência e uma criatividade enormes. Outro pensador sugeriu que a Terra se movia em torno do Sol, e não o contrário. Era uma ideia tão contrária ao que as pessoas viam e sentiam. Afinal, o Sol claramente se move pelo céu, enquanto a Terra parece absolutamente parada, que levou muito tempo para ser levada a sério. Mas a intuição estava lá, plantada naquela mente curiosa, esperando que o tempo chegasse para que ela florescesse completamente. Mas mesmo esses filósofos mais racionais não perdiam o senso de maravilha. Mesmo quando tentavam explicar o cosmos de forma lógica, havia algo no tamanho do universo, na perfeição dos movimentos celestes, na beleza da regularidade das estrelas, que os enchia de um sentimento que ia além das palavras. Havia, naquele espanto diante do céu, algo que a lógica nunca conseguia explicar completamente. Havia perguntas que a matemática respondia, e havia perguntas que permaneciam abertas, resistentes a qualquer cálculo. Um dos mais famosos pensadores gregos disse que a filosofia começa com o espanto, com aquele momento em que olhamos para algo e percebemos que não entendemos completamente o que há uma profundidade ali que vai além da aparência superficial. E o céu era, talvez, o objeto de espanto por excelência. O lugar onde o espanto nunca se esgotava, onde quanto mais você aprendia, mais profundo ficava o mistério. Mas além dos filósofos e dos marinheiros, havia também os poetas. E os poetas gregos talvez tenham sido os que melhor souberam capturar em palavras o que o céu fazia com as pessoas. Havia poemas que descreviam a saída das estrelas como um cortejo luminoso atravessando o céu noturno. Havia versos que comparavam a beleza de uma pessoa amada ao brilho de uma estrela solitária no entardecer. Havia canções que pediam às estrelas que fossem mensageiras, que levassem palavras de amor de um lado ao outro do mundo. Essa tradição de falar com as estrelas, de pedir a elas que carregassem mensagens, de vê-las como intermediárias entre os humanos e algo maior. Essa tradição estava em muitas culturas, mas nos gregos ela encontrou uma forma especialmente bela de se expressar.
Porque os gregos eram pessoas que acreditavam no poder das palavras. Para eles, dizer algo em voz alta, colocar em forma de verso ou de oração, era um ato com peso real. As palavras não eram apenas sons, eram forças, eram pontes entre o mundo humano e o mundo dos deuses. E assim, olhar para uma estrela e falar com ela, em voz alta ou em silêncio interior, era uma prática que atravessava todas as camadas da sociedade grega. Não era coisa apenas de filósofos ou de sacerdotes. Era coisa de marinheiros saudosos de casa, de mães esperando o retorno de filhos viajantes, de jovens apaixonados que não podiam estar com quem amavam. O céu era o canal através do qual os sentimentos mais fundos encontravam uma direção para onde ir. E talvez seja justamente isso que conecta todos esses povos antigos, e que nos conecta a eles também. Os gregos contavam histórias de heróis. Os egípcios viam deusas e almas de ancestrais. Outros povos em outros cantos do mundo tinham suas próprias interpretações, seus próprios nomes para as mesmas luzes. Mas todos compartilhavam esse momento. O momento de deitar ou sentar sob o céu aberto e olhar para cima com aquela mistura de pequenez e grandeza, de curiosidade e paz. É interessante pensar que os mesmos pontos de luz que os egípcios olhavam do alto de seus templos eram os mesmos que os gregos olhavam de suas colinas pedregosas. A mesma estrela que brilhava sobre o Nilo brilhava sobre o Mediterrâneo. O mesmo cinturão de 3 estrelas que os gregos chamavam de Órion era visível também do Egito, da Índia, da China, de todo o canto do mundo onde havia olhos e curiosidade suficientes para olhar para cima. O céu era o único teto que todos os seres humanos de todos os tempos compartilhavam. A única coisa verdadeiramente universal, a única visão que unia todos os povos sem que precisassem se conhecer. O céu noturno, antes de qualquer explicação, antes de qualquer história, antes de qualquer ciência, é simplesmente bonito. É simplesmente vasto. E há algo nessa vastidão que acalma, que diminui os problemas do dia, que coloca tudo em perspectiva. Quando um egípcio antigo olhava para aquela faixa luminosa e pensava no seu rio sagrado refletido no céu, estava fazendo algo que vai fundo na natureza humana, estava buscando uma conexão. Uma conexão entre o que conhece e o que não conhece. Entre o mundo familiar e o mundo misterioso. Entre o pequeno espaço da sua vida e o espaço imenso do universo. Quando uma criança grega ouvia a história de Órion pela primeira vez e depois saía para procurar aquelas 3 estrelas alinhadas no céu de inverno, estava fazendo algo parecido, estava dando um nome ao desconhecido. Estava transformando a imensidão do céu em algo que podia ser reconhecido, nomeado, narrado. Estava dizendo, isso faz parte da minha história também. E talvez seja por isso que o céu sempre foi, para todos os povos, em todos os tempos, um lugar de significado. Não apenas um espaço físico acima das nossas cabeças, mas um lugar onde projetamos nossas histórias, nossas crenças, nossas esperanças. Um lugar onde guardamos o que não queremos esquecer. As estações do ano guiavam a vida de todos esses povos de uma forma muito mais direta do que guiam a nossa hoje. O verão, o inverno, a primavera e o outono não eram apenas mudanças de temperatura. Eram momentos marcados pelo céu, sinalizados pelas estrelas. O surgimento de certos grupos de estrelas no horizonte anunciava que era hora de plantar. O desaparecimento de outros avisava que as tempestades estavam chegando. O céu era um calendário, um relógio, um guia. E as pessoas que viviam segundo esse calendário celeste tinham uma relação com o tempo muito diferente da nossa. O tempo não era uma corrida. Não havia a sensação de que era preciso ir mais rápido, fazer mais, aproveitar mais. O tempo era um ciclo. Ele voltava sempre, como as estrelas voltam ao mesmo ponto do céu depois de um ano. A primavera voltaria. O Nilo subiria novamente. As Pleiades apareceriam de novo no horizonte. Havia uma paciência embutida nessa visão de mundo, uma tranquilidade que vinha de saber que tudo tem seu momento, que os ciclos continuam, que o que foi perdido pode ser encontrado novamente na próxima volta. Essa sensação de ciclo, de retorno, de continuidade, é algo que o céu ainda nos oferece, se tivermos disposição de olhar para ele. As mesmas estrelas que os antigos viam ainda estão lá. As mesmas estrelas que um sacerdote egípcio observava de um alto templo de pedra ainda brilham nas noites sem nuvem. O universo não tem pressa. Ele continua seu movimento lento e imenso,
indiferente às guerras e às cidades, às modas e às tecnologias. Continua girando, como sempre girou. É curioso pensar que, quando olhamos para uma estrela muito distante, a luz que chega aos nossos olhos saiu de lá há tanto tempo que a própria estrela talvez já não exista mais. Estamos vendo o passado, um passado muito mais antigo do que qualquer civilização humana. Cada olhar para o céu noturno é, de certa forma, uma viagem no tempo. Uma viagem para antes de tudo que conhecemos. E talvez seja isso que une os antigos e nós. Todos estamos olhando para o mesmo passado. Todos estamos recebendo a mesma luz antiga. Uma pessoa de 3.000 anos atrás e nós, hoje, somos igualmente pequenos diante do mesmo universo imenso. A distância entre nós e eles, que parece enorme quando pensamos em datas e séculos, se dissolve um pouco quando olhamos para cima em uma noite de céu limpo. O que eles sentiram, nós ainda sentimos. Aquele aperto no peito diante do infinito. Aquela calma estranha que vem quando nos damos conta de como somos pequenos. Aquela beleza silenciosa de uma noite cheia de estrelas. Os gregos tinham uma ideia de que os astros produziam uma espécie de música enquanto se moviam, uma música que os humanos não conseguiam ouvir com os ouvidos, mas que existia de alguma forma no ritmo perfeito dos movimentos celestes. Era uma ideia poética, talvez impossível de provar, mas muito bonita. O universo em movimento como uma sinfonia silenciosa, uma harmonia que vai além do som, algo que se sente mais do que se ouve. Havia nessa ideia uma elegância particular. Se o universo é ordenado, se os astros se movem segundo padrões precisos e regulares, então esse movimento tem uma estrutura que se assemelha à música. A música no sentido mais matemático da palavra, como proporção, como ritmo, como repetição com variação. A harmonia que os músicos buscam ao combinar sons não seria tão diferente, nessa visão, da harmonia que os planetas e as estrelas demonstram em seus movimentos. Arte e cosmos, seguindo a mesma lógica de fundo. E quando se fica quieto por um tempo em uma noite estrelada, às vezes entende-se o que os gregos queriam dizer. Há algo no céu noturno que ressoa, não nos ouvidos, mas em algum lugar mais fundo. Uma sensação de ordem, de ritmo, de algo que funciona de forma perfeita e antiga. Uma harmonia que não precisa de nome. Os egípcios chamavam de Nut. Os gregos contavam histórias de heróis e deusas. Nós hoje conhecemos as distâncias em anos-luz, os nomes científicos das estrelas, as composições químicas das nebulosas. Mas no fundo, o sentimento é o mesmo. O espanto é o mesmo. A pequenez é a mesma. E a beleza também. Há algo de muito acolhedor nessa ideia, de que há um fio que nos conecta a todos os seres humanos que já viveram e olharam para o céu. Um fio feito de luz, de espanto, de perguntas sem resposta. Aquela pessoa que, há 5.000 anos, deitou sobre a areia do deserto egípcio e ficou olhando para a faixa luminosa atravessando o céu com um sentimento de reverência que não tinha palavras. Essa pessoa não é tão diferente de nós. Tinha as mesmas perguntas. Sentia o mesmo vento. Via as mesmas estrelas. E isso é uma forma de continuidade que vai além do tempo. Uma conversa silenciosa que atravessa gerações e milênios. Uma conversa que não precisa de palavras porque acontece no próprio ato de olhar para cima. A noite, para os antigos, era um tempo de pausa. Era o momento em que o trabalho do dia parava, em que o corpo descansava, em que a mente se abria para o que estava além da vida cotidiana. Era um tempo para as histórias que os pais contavam aos filhos, para as histórias que os bardos cantavam nas praças, para as histórias que o próprio céu contava para quem soubesse olhar. Nessas horas de pausa e silêncio, as estrelas se tornavam companhia. Não eram apenas luzes, eram presença. E talvez seja por isso que a humanidade, em todas as suas culturas e em todos os seus tempos, sempre encontrou conforto no céu noturno. Há algo naquelas luzes antigas e quietas que acalma, que nos lembra que estamos dentro de algo muito maior do que nossos problemas e preocupações, que nos diz, sem palavras, que a noite passa, que o ciclo continua, que sempre houve e sempre haverá luz. À medida que os séculos foram passando, os dois mundos que exploramos aqui, o egípcio e o grego, foram se transformando. Novas ideias chegaram, novos povos passaram, novas crenças foram adotadas. As histórias dos deuses egípcios foram sendo esquecidas aos poucos,
Os templos foram perdendo seus sacerdotes, as pinturas nas paredes dos túmulos foram cobertas pela areia do deserto. As histórias gregas foram sendo reinterpretadas, misturadas com outras tradições, transformadas em mitos que chegaram até nós de formas diferentes das originais. Mas as estrelas ficaram. E com elas, uma parte das histórias. Os nomes que os gregos deram às suas constelações atravessaram séculos e chegaram ao mundo moderno. Quando os estudiosos de hoje olham para o céu e apontam para Órion, para Cassiopeia, para as Pleiades, estão usando os mesmos nomes que os gregos usavam há mais de 2000 anos. É uma continuidade que raramente é notada, mas que é muito bonita. Em cada mapa celeste moderno, em cada aplicativo que mostra as estrelas no celular, há um eco das histórias que eram contadas à beira do fogo no Mediterrâneo antigo. E as observações dos egípcios também não se perderam completamente. Muito do que eles aprenderam sobre o movimento dos astros foi incorporado por outros povos que vieram depois, estudiosos de outras partes do mundo que beberam dessas fontes. O conhecimento que foi acumulado ao longo de milênios por aquelas pessoas que olhavam para o céu noturno do deserto está na base de uma longa cadeia de descobertas que nos trouxe até onde estamos hoje. Não há uma linha reta e simples entre as observações dos sacerdotes egípcios e a ciência moderna. O caminho foi longo, cheio de desvios e recomeços. Mas o impulso que iniciou tudo isso, aquela curiosidade fundamental diante do céu, aquele desejo de entender o que está lá em cima, aquele espanto que não se resigna à ignorância, esse impulso é o mesmo. Ele está em todos os seres humanos que já olharam para cima com vontade de saber. E ao mesmo tempo em que buscavam saber, buscavam também sentir. Buscavam a paz que vem de se saber parte de algo maior. Buscavam a beleza que o céu oferece gratuitamente, sem pedir nada em troca. Buscavam aquela quietude particular que se instala quando os olhos se perdem no infinito e a mente para de correr. Em um mundo que hoje corre tão rápido, que está sempre iluminado, sempre barulhento, sempre cheio de urgências, essa postura que os antigos tinham é um presente. É uma lembrança de que há um jeito diferente de estar no mundo. Um jeito mais lento, mais atento, mais aberto ao que é grande e misterioso. Um jeito de olhar para o céu não como uma pausa no dia, mas como um retorno a algo essencial. É claro que hoje sabemos muitas coisas que os egípcios e os gregos não sabiam. Sabemos que as estrelas são sóis imensos, às vezes maiores do que o nosso, a distâncias que fazem qualquer número humano parecer insignificante. Sabemos que aquela faixa luminosa é composta por centenas de bilhões de estrelas, e que o nosso Sol é apenas uma delas, numa posição muito humilde nessa galáxia imensa. Sabemos que o universo é antigo de um jeito que desafia qualquer tentativa de imaginação, tanto tempo que mesmo as civilizações humanas mais antigas são como um piscar de olhos comparadas a ele. Mas saber isso não apaga o espanto. Pelo contrário, de certa forma, acrescenta camadas a ele. Porque agora, quando olhamos para o céu, carregamos também toda essa informação, e ela torna tudo ainda mais vertiginoso, ainda mais belo. As estrelas são tão distantes, tão grandes, tão antigas, que a beleza delas é quase insuportável de tão completa. E ao mesmo tempo, o sentimento básico que temos ao olhar para cima em uma noite limpa não é tão diferente do que sentiam aquelas pessoas de milhares de anos atrás. A mesma quietude. O mesmo senso de ser pequeno de uma forma que não é humilhante, mas libertadora. O mesmo pensamento, suspenso entre uma estrela e outra. O que é isso tudo? De onde vem? Para onde vai? Essas perguntas, os antigos não conseguiram responder completamente. Nós também não conseguimos, apesar de tudo que descobrimos. E talvez seja bom que essas perguntas permaneçam em aberto. Talvez haja algo de necessário no mistério, uma dimensão da existência que resiste à explicação e que, justamente por isso, continua nos convidando a olhar, a contemplar, a nos perder no infinito com uma mistura de humildade e maravilha. As noites mais bonitas que um ser humano pode ter são as noites sob o céu aberto, longe das luzes, quando a escuridão é completa e as estrelas se multiplicam até cobrir tudo. Nessas noites, algo acontece com a nossa percepção do próprio corpo. Nos tornamos menores, mas ao mesmo tempo mais conectados. Menos preocupados com as urgências do dia, mais atentos ao que é eterno. Há uma generosidade no céu noturno que é difícil de explicar, mas que se sente claramente quando a oportunidade aparece. Os egípcios sabiam disso.
Os gregos sabiam. E todos os outros povos que, em todos os cantos do mundo, paravam suas vidas por um momento e olhavam para cima, sabiam. Era um conhecimento que não precisava de palavras. Era um conhecimento que entrava pelos olhos e descia direto para algum lugar dentro do peito onde as palavras não chegam. Somos feitos, de certa forma, de estrelas. Não é apenas uma metáfora bonita. Os elementos que formam os nossos corpos foram criados no interior de estrelas antigas, que explodiram e espalharam esse material pelo espaço. E esse material acabou se reunindo para formar o nosso planeta e tudo o que existe nele, inclusive nós. Somos literalmente feitos da mesma substância das estrelas. E talvez seja por isso que, quando olhamos para elas, sentimos algo parecido com reconhecimento, como se alguma parte muito profunda de nós soubesse que ali está de onde viemos. Os egípcios não sabiam disso no sentido científico, mas talvez soubessem de alguma outra forma, quando diziam que as estrelas eram espíritos, almas de ancestrais que continuavam brilhando do outro lado. Talvez a intuição deles fosse, à sua maneira, uma forma de sentir essa conexão que a ciência só muito mais tarde conseguiria descrever com números e equações. E os gregos, com suas histórias de heróis que se tornavam estrelas, talvez também estivessem expressando algo semelhante. A crença de que há uma continuidade entre o que somos e o que existe lá no alto. Que o universo não é um lugar estranho e indiferente, mas algo de que fazemos parte, algo que nos inclui, algo que nos reconhece tanto quanto nós o reconhecemos. As civilizações que olharam para esse mesmo céu também deixaram suas luzes. Não luzes literais, mas luzes de outro tipo: histórias, conhecimentos, obras de arte, construções, ideias. Algumas dessas luzes chegaram até nós. As histórias de Órion e Cassiopeia ainda são contadas, os templos egípcios ainda estão de pé, as ideias dos filósofos gregos ainda circulam no mundo. São luzes antigas que continuam viajando, que continuam chegando a olhos e ouvidos novos, gerando o mesmo espanto e a mesma contemplação. E talvez essa seja a maior herança que os antigos nos deixaram, não apenas o conhecimento que acumularam sobre o céu, mas a postura. A postura de olhar, de parar, de se sentar em silêncio sob o céu noturno e deixar que a vastidão das estrelas faça o que só ela sabe fazer, devolver a cada ser humano, por um momento, a sensação de que tudo está bem, de que o mundo é imenso e misterioso e belo, e de que há muito mais do que aquilo que conseguimos ver ou entender. Há também algo de profundamente humano no fato de que, em todas essas culturas, o céu foi associado não apenas ao saber, mas ao sagrado. Não apenas à informação, mas ao sentido. As estrelas não eram apenas pontos de luz para calcular as estações, eram, acima de tudo, uma janela para algo que vai além da vida cotidiana, além das preocupações do dia a dia, além das pequenas disputas e urgências que ocupam tanto espaço na nossa atenção habitual. E essa função do céu, essa função de nos tirar por um momento da nossa vida pequenininha e nos colocar em contato com o que é imenso, essa função não mudou. O céu ainda faz isso. Às vezes de forma muito simples. Alguém está passando por um dia difícil, cheio de tensões e preocupações, e de repente levanta o olhar e vê a lua cheia no céu, grande e clara, e por um momento tudo para. O problema ainda está lá, mas parece menor de repente. O mundo ainda está lá, mas parece mais amplo. Há uma respiração mais funda, quase involuntária, como se o corpo soubesse que acabou de tocar em algo que vai além do normal. Os egípcios chamariam isso de equilíbrio se manifestando, a ordem do universo se revelando em um momento de silêncio. Os gregos poderiam dizer que é a presença dos deuses se manifestando através da beleza. Nós, hoje, talvez não tenhamos um nome tão preciso para isso. Mas o reconhecemos quando acontece. E é o mesmo reconhecimento que os antigos tinham. Há uma paz muito particular que vem do céu noturno. Não é a paz de quem não tem problemas. É a paz de quem, por um momento, consegue ver seus problemas de uma distância diferente, de longe, de cima, de um ângulo que só o infinito oferece. É a paz de quem se lembra de que o universo é muito mais velho e muito maior do que qualquer coisa que está acontecendo agora, e que, seja lá o que for, vai passar. Que o ciclo vai continuar, que amanhã vai chegar, como sempre chega. E talvez seja por isso que o céu noturno tem essa qualidade especial de nos ajudar a descansar. Não apenas o corpo, mas a mente. Há algo no ato de olhar para as estrelas que afrouxa os nós internos,
que solta a tensão que foi acumulando durante o dia, que permite que a mente pare de girar em torno dos mesmos pensamentos e se abra para algo mais suave. Os antigos dormiam sob esse céu. Acordavam sob esse céu. Viviam suas vidas com aquelas luzes sempre presentes, sempre visíveis, sempre lembrando que havia algo além das paredes de pedra, além dos campos cultivados, além das fronteiras do mundo que conheciam. E talvez essa presença constante do céu na vida deles tenha dado a eles uma qualidade de quietude que é difícil encontrar hoje, uma quietude que vinha não de ausência, mas de presença. Da presença do infinito ao redor. Quando um camponês egípcio terminava seu dia de trabalho nos campos ao lado do Nilo e se sentava à beira do rio para descansar, o céu que se abria acima dele era o mesmo que os sacerdotes estudavam nos templos. A mesma faixa luminosa, os mesmos pontos de luz, a mesma nut curvada sobre tudo. Não havia diferença de acesso ao céu, ele era de todos, visível para todos, disponível para todos. E nessa igualdade havia algo de muito belo, independentemente de quem você fosse, independentemente de onde vivesse ou do que fizesse, o mesmo céu cobria tudo. O mesmo infinito estava disponível para qualquer olhar que quisesse procurá-lo. E assim também na Grécia. O pescador que acordava de madrugada para sair ao mar antes do amanhecer guiava seu barco pelas mesmas estrelas que os filósofos das grandes cidades estudavam com tanta dedicação. A jovem que olhava pela janela à noite e buscava a constelação que seu avô lhe havia ensinado quando criança estava fazendo exatamente a mesma coisa que os poetas faziam ao compor seus versos sobre o céu. Havia, nessa prática compartilhada de olhar para cima, uma democracia que o resto da sociedade antiga raramente alcançava. O céu não escolhia seus espectadores. Não cobrava entrada. Não exigia instrução ou conhecimento prévio. Estava simplesmente lá, imenso, constante, gratuito, para qualquer pessoa que parasse um momento e levantasse os olhos. E essa disponibilidade do céu, esse fato de ele ser acessível a todos, talvez seja uma das coisas mais importantes que ele nos ensina. Que a beleza que não pertence a ninguém em particular, e que, justamente por isso, pertence a todos. Que há maravilhas que não podem ser compradas ou acumuladas, apenas contempladas. Que o simples ato de parar e olhar já é, em si mesmo, suficiente. Há também algo muito particular na forma como o tempo parece mudar quando se olha para as estrelas. O dia é repleto de momentos marcados. Hora de acordar, hora de comer, hora de trabalhar, hora de dormir. O tempo do dia é fatiado em pedaços, cheio de obrigações e transições. Mas o tempo da noite estrelada é diferente. Quando os olhos se perdem no céu, o tempo parece perder sua pressa habitual. Os minutos se dilatam. A mente sai do modo de fazer e entra no modo de ser. E esse estado, de simples presença, sem agenda, sem tarefa, é algo que o corpo precisa mais do que às vezes percebemos. Os antigos não tinham nome para isso, mas praticavam. Toda noite, a escuridão chegava e o mundo ficava mais quieto, e havia um tempo natural para simplesmente existir sob o céu. Para desacelerar, para olhar, para respirar. E talvez parte do que fazemos quando, hoje, buscamos momentos de quietude seja simplesmente tentar recuperar algo que os antigos tinham naturalmente. Esse tempo noturno de simplesmente estar, sob as estrelas, sem pressa para lugar nenhum. A noite está se aprofundando agora. O vento continua soprando devagar, carregando o cheiro fresco da escuridão. As estrelas lá em cima brilham com aquela luz tranquila de sempre, indiferentes ao tempo que passa, indiferentes às nossas preocupações e planos. Elas estavam aqui muito antes de nós, e provavelmente continuarão aqui muito depois. Mas por enquanto existimos e olhamos para elas, há uma troca silenciosa acontecendo. Nós as observamos, e elas nos iluminam. Assim como iluminaram os antigos egípcios que se deitavam na areia quente do deserto e deixavam os olhos se perderem na imensidão. Assim como iluminaram os gregos que se sentavam nas colinas pedregosas e contavam histórias sobre os heróis imortalizados entre as estrelas. Assim como iluminaram todos os outros antes e depois deles, em todos os cantos do mundo, em todos os séculos que já passaram. A luz é a mesma. O espanto é o mesmo. E o convite também. Pare um pouco, olhe para cima, respire fundo, e deixe que o céu faça o que sempre fez, devolver a cada ser humano, por um momento,
a sensação de que tudo está bem, de que o mundo é imenso e misterioso e belo, e de que há muito mais do que aquilo que conseguimos ver ou entender. É uma sensação que não precisa de tradução. Uma sensação que atravessa o tempo e o espaço e chega a cada geração nova com a mesma força que tinha na primeira vez que alguém levantou os olhos para o céu e ficou parado, em silêncio, sem conseguir virar o rosto. Talvez seja isso a coisa mais simples e mais verdadeira que os povos antigos nos ensinaram sobre o cosmos. Não uma equação, não um nome, não uma história, mas um gesto. O gesto de parar, de olhar, de silenciar a mente por um momento e de deixar que o infinito faça o que o infinito sabe fazer. Essa é a herança mais antiga que temos. Mais antiga do que qualquer templo, mais antiga do que qualquer texto escrito, mais antiga do que qualquer história que conseguimos lembrar. É a herança de olhar para o céu e sentir, com todo o corpo, que fazer parte desse universo imenso é um presente que não merece ser dado como coisa certa. E essa herança tem uma qualidade estranha e preciosa. Ela não envelhece. As histórias dos gregos ainda emocionam. Os desenhos egípcios nos tetos dos túmulos ainda causam admiração. Os templos alinhados com as estrelas ainda guardam, em sua pedra muda, um eco daquela reverência antiga que os construiu. É como se o amor que esses povos sentiam pelo céu tivesse se gravado nas obras que deixaram, e esse amor ainda se transmitisse a quem as vê hoje, mesmo séculos e milênios depois. Há algo de muito especial em visitar um lugar antigo, um templo, uma ruína, um monumento de pedra que sobreviveu a tudo, e olhar para o mesmo céu que as pessoas que o construíram olhavam. Nesse momento, o tempo colapsa um pouco. A distância entre passado e presente fica menor, e por um instante é possível sentir, de forma vaga mas real, a presença de todos aqueles olhares que vieram antes, de todas aquelas noites em que alguém estava de pé no mesmo lugar, olhando para as mesmas estrelas, com as mesmas perguntas e o mesmo espanto. Esse sentimento não precisa de um templo para acontecer. Pode acontecer em qualquer lugar onde o céu esteja limpo e a noite esteja quieta. Num quintal de uma casa pequena. Num campo aberto. Numa praia deserta depois que todo mundo foi dormir. Em qualquer lugar onde a escuridão seja suficiente para deixar as estrelas aparecerem com clareza. E enquanto o mundo dorme, enquanto as cidades se aquietam e os barulhos do dia vão morrendo um a um, o céu permanece. Cheio de luz. Cheio de silêncio. Cheio daquele convite eterno que nunca expira, o convite de olhar para cima e, por um momento, esquecer tudo que não é essencial. A noite envolve o mundo inteiro agora. Do Egito ao Mediterrâneo, das pirâmides às colinas gregas, das cidades modernas às aldeias mais distantes, o mesmo céu se estende sobre todos, com as mesmas estrelas de sempre, brilhando com aquela paciência eterna que só as coisas muito grandes e muito antigas têm. E enquanto esse céu brilha, e enquanto os olhos se fecham devagarinho, enquanto a respiração vai ficando mais calma e mais profunda, é possível sentir, suavemente, sem pressa, que fazemos parte de algo muito maior. Que somos um fio em uma tapeçaria enorme e antiga. Que a nossa vida, pequena como é, está conectada a tudo que veio antes e a tudo que virá depois. Que cada um de nós é, à sua maneira, uma estrela também, um ponto de luz breve e real em meio a um universo que dura para sempre. As estrelas continuam lá. Elas sempre estiveram. E estarão. Boa noite.